Olá, caros alunos, nós vamos começar aqui, a partir dessa videoaula, com uma sequência de aulas para estudar o caso de espectro contínuo e o significado nessa primeira aula aqui, o que são os AutoCADs do operador de posição, operador X, aqui, ou se for em 3 dimensões a gente representa por X, né? Então, nesse caso, posição em mecânica quântica não é discreta, a posição em mecânica quântica é contínua. Então significa que se eu tenho o operador que representa a posição x, esse operador tem autovalores, tá certo? Que nós vamos representar aqui por x', em vez de xi, como eu represento os autovalores discretos de outros operadores, quando eles têm um conjunto finito aí de autovalores. Pode ter conjunto infinito de autovalores também, mas desde que eles saltem, né, em termos discretos de um valor para outro. Eu estava usando o termo AI, né, mas aqui, para não confundir xi com x1 igual a x, x2 igual a y, eu vou usar a notação linha. Então, essa notação linha está dizendo que eu estou me referindo a um número, né, ok? E essa forma seria um operador. Então, se eu tenho um cat de posição, eu teria a operação de alto valor x atuando no cat de posição x' igual a x'. Ou seja, AutoCAD de posição, operador, alto valor, AutoCAD de posição. Então esse AutoCAD de posição é uma representação, né, desse grau de liberdade dentro do teu sistema, que é a posição da partícula. E esse AutoCAD de posição tem todas as propriedades que os CADs de estado têm, que já temos discutido nas aulas anteriores, né? Com a diferença que esses autovalores são contínuos, né? Então, o número dos x' aqui é sempre infinito e passam continuamente de um para outro. Ok? Bom, isso aqui representaria uma medida, né, da posição x, né, dando como resultado que ele está em x' metros, aí, a sua partícula, que está representada pelo AutoCAD de posição. Como é que se faz uma medida, né, de posição? Suponha que o teu detector, né, é algum aparato, por exemplo, uma tela que tem um particulado aqui, uma tela, e a tua partícula está incidindo aqui sobre essa tela, ela está num estado qualquer aí, alfa. Essa partícula vai passar e vai ser detectada em algum ponto aqui, talvez a tua tela apite e fique amarelinha onde ela detectou, né? Então isso aqui seria a medida da posição x' da partícula. Sei lá, talvez a tua tela aqui tem um conjunto de eixos XY aqui, isso aqui te deu a coordenada de posição, poderia ser um vetor x' aqui, né, representando a posição x e y da tua posição. Aqui eu estou indicando só a posição x, por exemplo. Ok? É claro que esse detector ele teria uma abertura angular aqui, né, então a tua posição, na verdade, na prática, né, ela seria designada entre x e x mais delta x, que seria a abertura angular aqui desse teu detector. Então, quando a tua partícula chegou aqui em alfa, foi detectada na posição x, segundo o teorema da medida. Se isso ocorresse, então ela sairia no cat de posição x', aqui, né, o teu sistema colapsa para um dos AutoCADs, um dos autoestados de posição, seria o x', com alto valor correspondente x', ok? Bom, o operador x é um operador hermitiano, é completo e etc. O espectro dele vai ser completo e você tem os vetores de estado de x são ortogonais, né?
Aqui, como você está num espectro, esses vetores são continuamente, né? Esse índice linha aqui vai ao infinito, eles variam continuamente. Então isso aqui é um delta, né? Mas é um delta de Kronecker daí. X duas linhas menos x linha. Okay? Só é diferente de zero quando x duas linhas igual a x linha. Ou seja, x linha também vai ser um cat normalizado com valor 1. A identidade. Agora, quando nós estamos numa base discreta, né? Nós estamos numa base discreta, uma base AI discreta, a minha identidade é somatória em todos os elementos de AI. Quando eu passo por uma base contínua, então esse somatório aqui vai se transformar numa integral, né? Tá certo? Então a representação, no caso contínuo, do operador de identidade vai ser que o 1 é igual a uma integral em todo o espaço, né? Se todo o espaço, pelo menos onde existe função de onda, de x' dx', tá certo? Então, similar, isso aqui é um produto externo agora entre bases contínuas, né, que variam continuamente, e o meu operador de identidade vai ser representado através dessa integral. Então, a representação desse vetor alfa, por exemplo, em base de posição, ou seja, a representação de um autoestado qualquer na base da posição é fazer alfa é igual a 1 vezes alfa, né? Vai ser igual então agora a integral desde menos infinito até infinito de x' alfa dx'. Ou seja, eu estou aplicando a identidade à esquerda aqui, né? Então, se eu olhar para essa forma aqui, esse termo aqui, seria um C alfa', né? O coeficiente da expansão de alfa na base de x'. Isso aqui seria igual a fazer só integral de um C alfa', x' dx'. Então esse aqui é o coeficiente dessa expansão. Da mesma forma que no caso discreto, tá certo? O postulado da medida nos diz que a probabilidade da partícula ser encontrada num determinado estado AI vai ser o módulo quadrado do coeficiente do estado de entrada representado na base de AI. Aqui é a mesma coisa, né? A probabilidade de você encontrar a partícula no estado x' vai ser x' alfa módulo quadrado dentro de uma abertura dx', né? Tá certo? Então isso aqui é a probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx, né? Já que esse espectro é contínuo. Então, a soma de todas essas probabilidades, ou seja, a soma das probabilidades de encontrar a partícula em alguma posição x', isso tem que ser igual a 1, tá certo? Ou seja, a integral em todo o espaço de dx' vezes módulo quadrado de x' alfa ou alfa x', tanto faz a ordem aqui, porque é o módulo quadrado, né?
isso aqui tem que ser igual a 1, que é a soma de todos os coeficientes C', C2', C3' continuamente, né? O que significa uma integral, tá certo? Isso também pode ser escrito como menos alfa, seria x', alfa, ou vou fazer o contrário aqui, x', alfa, não, o contrário, falei por escrever o contrário, escrever a mesma coisa, alfa, x', alfa, dx'. Um desses é o C e o outro é o C dagger, tá certo? O C estrela. Tá? Esse aqui é o meu C, esse aqui é o C estrela, então esse aqui é o C' estrela de alfa, C' de alfa. Então esse é o módulo quadrado, né? Pois bem, essa breve análise aí me permite já identificar esse coeficiente C', esse coeficiente C' alfa, como sendo a nossa psi alfa de x'. Por quê? Porque isso aqui é justamente a densidade de probabilidade, correto? Que é psi estrela psi, tomar o quadrado disso, tá certo? Então a gente identifica x' alfa como sendo a função de onda. Então o que é a função de onda? O que é esse coeficiente quando eu estou numa representação de Ketch, de estado aqui? O que esse coeficiente representa? Ele representa o tamanho da função de onda da partícula calculada naquele ponto x'. Então, cada coeficiente aqui continuamente está relacionado diretamente, ou é a própria função de onda, numa notação de função de onda. Então, quer dizer, quando eu passo para espectro, quando eu começo a analisar o operador x, eu faço a conexão entre a representação de Dirac, que é a notação de Dirac, com a representação de função de onda, ok? Então essa é a nossa primeira conclusão aqui, né? Note, mesma coisa vale aqui, né? Isso aqui é igual a 1, isso aqui é psi estrela, psi dx igual a 1, significa que eu estou normalizando a função de onda, tá certo? Então o que conecta essas duas relações é enxergar a função de onda, a autofunção, né, na verdade, a função de onda é quando tem tempo, a autofunção como sendo a projeção do ket x' no estado alfa. Alfa aqui representa estado, então a função de onda é a representação do ket x' no estado alfa. Certo? Primeira conclusão aqui dessa parte. Segunda coisa que é importante a gente desenvolver aqui é um operador chamado operador de translação, que ele vai conectar a forma diferencial do operador de momento angular, por exemplo. E tem uma lógica aqui que está por trás dessa construção que vai aparecer em vários outros operadores. Em mecânica quântica, tudo que você precisa tirar de informação, então qualquer operação que você vai fazer é realizada por algum operador que você precisa construir, né? Você precisa descobrir qual que ele é. Então o primeiro operador, a gente já viu como é que você consegue definir os operadores de spin meio, por exemplo, através da lógica da medida, no experimento Stern-Garland, por exemplo. Tá certo? Aqueles operadores são os operadores que fazem as operações que são compatíveis com o que se observa na natureza. Então aqui nós vamos desenvolver esse operador de translação, que é um operador que é uma forma específica aqui, ele vai ser útil. Essa lógica desenvolvida que vai ser útil em outros momentos, inclusive, tá certo? Então o que eu quero é o seguinte, eu estou pensando em translação. Translação é deslocar no espaço alguma coisa, algum objeto. E no nosso caso a gente quer deslocar no espaço o ket x', levá-lo a x' mais um dx'.
Então aqui eu estou pensando numa translação infinitesimal desse cat de posição. Eu vou chamar de tal de dx'. Aqui eu vou fazer em uma dimensão, mas depois a gente vai ver os operadores comutam entre si, etc. Isso, a mesma lógica serve para 3 dimensões também. Tá? Então eu quero descobrir qual é o operador, qual é a forma dele, como que ele deve ser escrito, que atuando num cat de x' me leve a um cat de x' mais dx'. Okay? Então é essa operação aqui que eu quero estudar. Não adianta eu querer pegar na física clássica um operador desse, porque na verdade eu preciso construir segundo os princípios que regem aqui o nosso deslocamento, mas a gente vai ver que na verdade tem conexão com física clássica. Tá? Então quando eu preciso construir um operador desse, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: quais as propriedades que ele deve ter? Então esse aqui é o operador de translação e aqui é infinitesimal, tá certo? Então quais as propriedades ele deve ter? Primeiro, um vetor de estado é normalizado, e isso tem uma série de consequências do fato de ele ser normalizado, porque isso está relacionado com as probabilidades têm que ser a soma delas igual a 1. Então uma propriedade desejável para qualquer operador aqui é que ele não mude a norma do estado em que ele vai agir. Ou seja, para um estado qualquer, eu desejo que alfa é igual a 1, e se eu fizer alfa aqui transladado, eu estou usando essa barra aqui para indicar transladado, eu também preciso que alfa permaneça igual a 1, ou seja, quando eu translado o meu cat de estado, essa operação aqui, eu preciso que isso se mantenha igual a 1. Então, se eu tenho o cat transladado alfa, ele surge da operação tal de dx' atuando em alfa, então esse aqui eu estou representando o cat transladado. O recíproco aqui, que é o Bra, transladado, ele vai ser o Bra vezes tal dagger de dx'. Então, juntando essas duas coisas aqui, fazendo o produto interno, eu tenho que tal, que o alfa transladado vai ser igual a o alfa, tal dagger de dx', tal de dx' vezes alfa. Correto? E eu preciso que isso aqui seja igual a alfa, que já estava normalizado, que vai ser igual a 1. Ou seja, eu preciso que, para garantir que isso seja sempre verdade, basta que isso aqui seja verdade. Ou seja, o transposto conjugado do operador de translação aqui, vezes ele mesmo, seja igual a 1. Todos os operadores que têm essa propriedade aqui são ditos unitários. Tá certo? Que é tal dagger tal igual a 1. Todo operador unitário, quando atua num cat de estado, não vai mudar a norma do seu cat de estado. Isso é bastante importante, tá? Então essa é a primeira propriedade que ele deve ter. Segunda,
Segunda, o operador de translação para uma translação infinitesimal tal de dx' deve ser aditivo. Isso significa o quê? Aí é uma propriedade da própria translação. Se eu faço uma translação de A e depois mais uma subsequentemente, se eu faço uma translação, subsequentemente faço outra translação, isso corresponde a uma translação direta. Por exemplo, faço a translação de A até B, de B até C, isso corresponde a uma translação direta de A até C. Tá certo? Ou seja, o translado de x' desde A até B e de x duas linhas desde B até C, isso aqui tem que ser equivalente a uma translação de A até C de x' mais x duas linhas. Ou seja, isso significa ser aditivo, tá? Que é uma propriedade da própria translação do espaço, tá? Então, escrevendo isso em termos, eu preciso que tal de dx', atuando, por exemplo, em x', ele vai ser, pela definição do operador, vai ser x' mais dx'. Ou um tal de dx duas linhas, atuando em x' mais dx', tem que me levar a x' mais dx' mais dx duas linhas, tá certo? Então eu fiz atuação e atuação. Atuei esse primeiro, levou a isso. Atuei de novo nesse, levou a esse. Ou seja, isso pode ser escrito ainda como tal de dx duas linhas vezes tal de dx' tem que ser igual a tal de dx' mais dx duas linhas, tá certo? Então essa aqui é uma propriedade que é necessária pelo próprio caráter da translação em termos gerais no espaço. A terceira propriedade é que ele tem uma inversa. Ou seja, se eu vou de A até B e depois eu vou de B até A, essa operação aqui tem que ser a identidade, porque eu voltei ao mesmo ponto. Vou de A até B, volto de B até A, voltei ao mesmo ponto, tá certo? Isso é logicamente correto para um deslocamento. Então, essa terceira propriedade, escrita em termos gerais, significa dizer que tal de menos dx', que é voltar, vezes tal de dx', que é ir, ou seja, ir e voltar, tem que ser igual a 1. Ou tal de menos dx' tem que ser igual a 1 sobre tal de dx', ou seja, tal a menos 1 de dx'. Ou seja, a inversa existe e representa o caminho inverso. A inversa do operador representa voltar na posição anterior, tá certo? Então, eu preciso dessas três. Na verdade, precisa que quando dx vai igual a 0, o operador seja igual a 1, mas isso é trivialmente... se eu não me desloco, esse operador tem que ser igual a 1. Isso seria uma quarta propriedade, tá certo? Então, isso é construído, né? Nós estamos tentando descobrir qual é o operador.
Nós vamos atrás do operador mais simples possível, que tenha todas as 4 propriedades ali que eu mencionei. Que a quarta é que se eu não me desloco, ele é igual a 1. Né? Então, a forma mais simples para construir um operador que tenha todas essas propriedades é que tal de dx' seja igual a 1 menos I G dx'. Aqui eu já vou indicar, esse G aqui é um operador hermitiano. Que é chamado gerador da transformação. Ok? Então nós vamos depois ter que postular quem é esse G. Existe isso aqui é uma operação contínua, né? Porque o deslocamento é uma operação contínua. Então existe um gerador para o deslocamento, existe um gerador para evolução temporal, existe um gerador para rotação, que são operações que são contínuas que você pode executar sobre os teus vetores de estado, por exemplo. Essa operação aqui ela desloca o vetor de estado, uma rotação roda o vetor, evidentemente, e a evolução temporal faz o teu sistema evoluir no tempo. Todas essas operações elas são construídas de uma maneira semelhante, mas só que cada uma vai ter o seu gerador especificamente. Tá? Na mecânica clássica, quando você faz transformações canônicas infinitesimais, você também tem geradores de deslocamento, gerador de evolução temporal, gerador de rotação e etc. Por exemplo, o gerador de rotação momento angular. Tá? Então, vamos verificar que esse operador tem as propriedades que a gente deseja. Primeiro, ser unitário, ou seja, tal dagger, tal tem que ser igual a 1. Então é só verificar. Tal dagger de dx', tal de dx' é igual a 1. O dagger disso aqui, esse operador é hermitiano, isso aqui é um número, tá certo? Isso aqui não é um operador, isso aqui é um número. É 1 menos IG mais G dx' vezes 1 menos IG dx'. Okay? Abrindo isso aqui, ó, eu fico com 1, o termo cruzado mais menos se cancela, e fico com um termo que é mais G quadrado dx' ao quadrado. Esse termo dx' ao quadrado, eu estou num limite infinitesimal aqui, então esse mesmo dx' é um infinitésimo ao quadrado é igual a zero, então isso aqui é um zero de dx' ao quadrado. Ou seja, confere, tal dagger tal igual a 1, porque esse termo aqui não tem sentido matemático, tá certo? É um zero de dx' ao quadrado. Então a primeira propriedade confere. Vou tomar as demais. A segunda é ser aditivo. É aditivo. Então eu preciso fazer tal de dx' atuando em tal de dx duas linhas. Isso aqui é igual a 1 menos i g dx', 1 menos i g dx duas linhas. Tá correto? Então, abrindo isso, tal de dx' vezes tal de dx duas linhas é igual a 1. Aqui eu fico com ig dx duas linhas e g dx'. Então é dx' mais dx
duas linhas. E depois um termo, um zero em dx linha, dx duas linhas, que é um quadrado de um infinitésimo também, tá certo? Isso aqui é justamente um tal agora de dx' mais dx duas linhas. Então, segunda propriedade confere. A terceira propriedade, também a mesma coisa fazer essa aqui, ó. Eu preciso que tal de menos dx' vezes tal de dx' seja igual a 1. Isso aqui é fazer 1 menos dx' vai ficar positivo aqui, né? 1 mais i g dx' vezes 1 menos i g dx'. O mesmo argumento que foi usado para a primeira, né? Isso aqui vai dar 1, porque você vai se anular dois termos e vai sobrar termos quadráticos em dx'. Então é verdade. Ok? Isso aqui é igual a 1. Também confere essa propriedade. Note também que tal de menos dx', que é igual a 1 menos i g dx', é igual a tal dagger de dx'. E que pela propriedade disso aqui ser igual a 1 também é igual a tal a menos 1 de dx', tá certo? Então ele tem todas essas propriedades aqui. Tal de menos dx é igual a tal dagger, que é igual a tal a menos 1. Okay? Então o nosso operador ele é unitário. Essa forma 1 menos i g dx', ele tem todas as propriedades que você busca para a translação, tá certo? Se você quiser em termos em três dimensões, esse operador vai ter a forma semelhante porque x comuta com y, comuta com z, e os g's também vão comutar entre si, depois a gente discute melhor. Em três dimensões, um deslocamento em três dimensões, você teria um dx vetor aqui, linha, né? Então esse operador seria representado por 1 menos i, esse g seria um vetor escalar dx', tá certo? Tem a mesma forma. Vale componente por componente e vale para três dimensões também. Pois bem, então esse operador fica construído assim, e na próxima videoaula eu vou começar a dar sentido, por exemplo, quem é G, quem é o gerador e aonde que a gente pode chegar a partir desse tipo de operação, a que tipo de conclusão a gente chega a partir desse tipo de operador, ok? Por enquanto era isso, obrigado.